Como o espiritismo explica doenças graves como o câncer terminal, especialmente em crianças? Você falou um pouquinho, mas... Olha, tinha um professor Alberto Lima de Moraes Coutinho. O professor Alberto Lima de Moraes Coutinho é o pai da mastologia no Brasil. Certa vez ele se aproximou de mim de forma sorrateira, sozinho. Falou, ô Paulo César, escuta aqui, você coloca nos teus livros, coloca nas suas palestras que o câncer pode funcionar como um aspirador de impurezas, os tumores aspiram as impurezas que estão no espírito e também podem corrigir deformações perispirituais pelo comportamento inadequado em vidas passadas. É isso que eu entendo? É, professor, essa é a minha intenção. Entendi. E você sabe, é o que você diz, que nós todos somos imortais, que a imortalidade está no espírito e não no corpo físico, não é isso? Sim. Então o corpo físico funciona como um aspirador das impurezas, através dos tumores e corretor das deformações do perispírito. Sim, professor. Paulo César, então por que você opera os seus pacientes? Por que você tira o câncer deles? Por que você não deixa o tumor continuar tirando impureza, corrigindo deformações? Isso é uma bela pergunta. Professor, olha, eu acho que eu tive intuição. Não sei de onde que eu tirei isso. Eu, como médico, não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então eu acho que eu tenho a obrigação de fazer tudo o que eu puder para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Criador, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, ele age nas criaturas através das suas criaturas. Então eu hoje, quando eu vou fazer uma cirurgia com câncer de cólon, eu viro o paciente pelo avesso e não tem nenhuma metástase detectável pela nossa tecnologia. Faço uma cirurgia desse tamanho. Passam-se 6, 7, 8 meses, começam a eclodir metástase no fígado. Aquelas metástases estavam presentes quando eu operei o paciente. Porque se não estivessem, o paciente estava curado. Então eu tenho duas interpretações hoje. Primeiro, essas metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia as detectou. Mas eu tenho uma segunda interpretação. As impurezas do espírito continuam procurando válvulas de escape. E essas válvulas de escape podem se manifestar como metástases. Então tem uma terceira hipótese. Por médico, a gente é um animal. Eu brinco que somos animais treinados para aliviar o sofrimento. É instintivo da gente. Mas eu acho também que tem uma hora que a gente não é mais pelo outro, é por nós. Você não conseguiria não fazer. De não tirar. Pelo outro você está fazendo, mas por você também você continua fazendo. Porque é a sua consciência. Cumprindo uma missão. Cumprindo uma missão que lhe foi dada. Por que alguns você cura, por que outros você não? A gente não tem essa compreensão. E aí eu tenho um lenitivo, que é a absoluta e inabalável certeza da imortalidade. Eu posso não ter conseguido prolongar sua vida física, mas que ele vai continuar vivo, vai. Não, e a energia que você deu, genuína, de querer fazer o bem, curar aquela pessoa, contribuiu também para a limpeza dela. Exatamente. Eu acho. Exatamente. Então nunca é em vão. Exatamente. Nessa questão. Crianças, olha, tá especialmente em crianças. Você sabe o que está acontecendo com a minha família? Estão se desorganizando muito. Mas com a minha família, você sabe o que aconteceu? Não. Eu tenho 3 netos. Uma é a minha neta com 9 anos de idade, Isabela. Você sabe que quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia? Não sabia. A criança não fala, a criança não anda, a criança não senta, a criança não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Mais de 4.000 crianças com essa doença. Só restam 1.400 e ela tá vivas. Ali. E ela é uma delas. Mas essa história tem outra vertente. Pesquisadores da USP pensaram o seguinte:
Olha, esse vírus, eles atacam a célula tronco neuronal. É impressionante a precisão dessa doença. Ela mobiliza 4 seres vivos: vírus, inseto, gestante e feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pica a gestante, corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta, ela entra no feto. Entre bilhões de células, o vírus vai exatamente na célula tronconeuronal, absorve energia e ela não produz todos os neurônios que a criança precisa. É de uma precisão impressionante. Pesquisadores da USP pensaram o seguinte: se esse vírus ataca a célula tronconeuronal, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores malignos que acometem cérebro de crianças e que também têm células tronco tumoral? Pegaram um desses tumores e implantaram no cérebro de ratos. A tumoração evoluiu e deu múltiplas metástases ósseas nos animais. Nesse momento, injetaram o vírus da Zika nos animais. Ana, o vírus da Zika eliminou todas as células cancerosas e não atacou uma célula normal. O mesmo vírus que está causando... O mesmo vírus que está causando a microcefalia da minha neta. Eu tenho tudo montado. Bom, a minha interpretação hoje é a seguinte: esses espíritos vieram com 2 missões. Uma missão kármica e uma missão missionária. Porque os nossos neurocirurgiões, para tentar eliminar esses tumores malignos do cérebro de crianças principalmente, tem que abrir o crânio, tenta tirar o tumor, faz radioterapia e a maioria morre. Será que essas crianças com microcefalia estão trazendo uma grande solução para esse problemaço dos nossos neurocirurgiões? Já começaram os testes em humanos. Estamos ansiosamente aguardando os resultados. Que coisa, hein? E crianças, hein? Não, uma missão. É missionário mesmo. Agora, o que aconteceu em vidas passadas com essas crianças? É porque a gente fala criança, né? Como se, tipo assim, mas esse espírito já tem longa... Criança agora. Então, de milênios. Criança de milênios. Agora. É que nem quando alguém fala assim, mas não pode ser maldoso, é um velhinho. Eu falei, mas os velhinhos, os mau caráteres envelhecem. Lá no Frei Luís houve uma reunião, lá no Frei Luís, muito fechada, só com membros do grupo. E o meu pai estava ainda encarnado, era o principal médium vidente do Frei Luís. E durante a reunião, meu pai teve uma evidência com 4 telas. Apareceu uma tela e nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas de judeus antigos, guerreando os filisteus e trucidando todo mundo, criança, adulto, gestante, idoso. A célula se desfez e surgiu uma segunda. Ele nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas judaicas, vaiando Jesus enquanto ele passava carregando a cruz. Essa segunda tela se desfez e surgiu uma terceira. Ele nos viu com as mesmas fisionomias participando do programa da Inquisição, que durou 600 anos. A terceira tela desapareceu e surgiu uma quarta. Ele nos viu com as mesmas fisionomias participando do grupo do Lar de Frei Luís. Os filisteus habitaram a faixa de Gaza há 5.000 anos atrás. Foram eles que deram origem aos palestinos. E se a evidência do meu pai tivesse sido a eras mais antigas? Há quanto tempo nós estamos cometendo erros? Não, Parece que é a primeira vez que eu estou conseguindo... Porque se a gente for raciocinar a criança, mas essas crianças podem ser espíritos mais antigos. Alguma coisa aconteceu no passado. E a gente não está aqui para julgar, né? Porque tem gente que fala assim, porque mereceu. Não, é um processo de depuração. Exatamente. Não é se mereceu, porque tem gente que fala assim, isso é um castigo. É um processo de depuração. Claro. Que a gente não entende, mas que ocorre. Próxima, Bru.